Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltando com mais uma aula, né? Mais notas explicativas aí sobre as novidades no registro de imóveis da Lei 14.382 de 2022. E agora vamos tratar sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. É um procedimento que foi inserido pela Lei 14.382 mesmo, tá? Não foi pela medida provisória 1085. Então foi alterado, né, no Congresso Nacional essa medida provisória e eles fizeram incluir então a adjudicação compulsória extrajudicial, que é mais um procedimento de desjudicialização de atos, né, que anteriormente só poderiam ser feitos em juízo. Então, sem mais delongas, vamos começar a tratar aqui do artigo 216b da LRP. Então, como é que está redigido aqui? Sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel nos termos deste artigo. Tá? Então, esse é o caput. E perceba aqui que a adjudicação compulsória pode ser de imóvel objeto de promessa de venda, né, ou de cessão dessa promessa de venda. Tá? O chamado trespasse também, né? E pode ser efetivado extrajudicialmente, claro, perante o registro de imóveis, diretamente, tá? Então sem passar pelo juízo, e já fica claro aqui que se trata de um procedimento facultativo, tá? Então nada impede que a pessoa peça em juízo, leve ao juízo, né, o procedimento de adjudicação compulsória, porém ele terá agora a faculdade de fazê-lo de forma extrajudicial, muito mais célere e certamente menos onerosa. Então vamos para o parágrafo 1º agora. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor, representados por advogado, e o pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos. Então aqui trata da legitimidade, né? Legitimidade ativa para requerer a adjudicação. Então é o promitente comprador, ou caso ele tenha feito a cessão desse contrato, também o seu cessionário vai poder fazer, ou mesmo o promitente cessionário, ou ainda os sucessores destes todos. Né? Entendo aqui que sucessores está a se tratar realmente da sucessão mortis causa, né? Então, os herdeiros do promitente comprador, do cessionário, do promitente cessionário também terão legitimidade, tá? E, além de todos estes, o próprio promitente vendedor, né, que sabe que pode-se fazer também a adjudicação compulsória inversa, chamada, né, que quando o comprador ele não quer que seja realizada aí a escritura pública definitiva, por qualquer motivo, ele pode não querer ter o imóvel no nome dele, enfim, então o promitente vendedor também terá essa legitimidade para requerer a adjudicação extrajudicialmente. E vai ser necessária a presença de um advogado, tá? Que o advogado, ele que vai defender os interesses da parte, tá? Então, a exemplo do que já ocorre em outros procedimentos extrajudiciais, como o divórcio, como o inventário, como a uso capião, todos esses procedimentos, eles estão exigindo a presença de advogado, que é muito salutar para a classe, né? E também muito salutar para o procedimento, que ganha muito mais profissionalismo. Então, agora vamos ver quais são os documentos que devem instruir esses pedidos. 1. Instrumento de promessa de compra e venda, ou de cessão ou de sucessão, quando for o caso. Tá? Então, instrumento que deu o ensejo àquela situação toda. 2. Prova do inadimplemento, caracterizado pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega de notificação extrajudicial pelo oficial do registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar a diligência ao oficial do registro de títulos e documentos. Então aqui temos uma situação que é a notificação daquele promitente vendedor, né? Então precisa ser realizada essa notificação prévia para que possa ser realizada a adjudicação compulsória. Pois é aqui que vai ser comprovado o inadimplemento daquele promitente vendedor ou, eventualmente, do próprio promitente comprador. Tá? E o prazo da notificação de 15 dias, tá? Prazo de 15 dias, e pode ser realizado tanto pelo oficial de registro de imóveis como pelo oficial de registro de títulos e documentos, o RTD. O inciso 3 foi vetado, tá? Então vamos ver qual foi o trecho vetado aqui. Inciso 3, então, ata notarial lavrada por tabelião de notas, da qual constem a identificação do imóvel, o nome e a qualificação do promitente comprador,
ou de seus sucessores constantes do contrato de promessa, a prova do pagamento do respectivo preço e da caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. Então, esse trecho aqui foi vetado pelo presidente da República. A gente sabe que os trechos ainda não foram analisados, tá? Então, tem que ficar atento, porque pode simplesmente cair esse veto e retornar, então, ao mundo jurídico esse inciso 3. Mas, por hora, ele não mais... ele não chegou a gerar efeitos, tá? Então, não se requer, por hora, pelo menos, a ata notarial lavrada por tabelião de notas. Não é obrigatória. Embora tenha se falado, eu já tenho ouvido aí outras pessoas dizerem, outros professores dizendo que será facultativa essa ata notarial. Porém, né, sabendo que o que é facultativo, dificilmente alguém vai atrás disso, a menos que realmente precise, né, para comprovar alguma situação. Eu vou abrir aqui o trecho que trata dos motivos, né, do veto. Então veja que eu trouxe a mensagem de veto dessa parte da lei e fala o seguinte, tá, as razões do veto. A proposição legislativa prevê que o pedido extrajudicial de adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão poderia ser realizado no Serviço de Registro de Imóveis da situação do imóvel, que deveria ser instruída com ata notarial lavrada por tabelião de notas, da qual constassem a identificação do imóvel, o nome e a qualificação do promitente comprador ou de seus sucessores constantes do contrato de promessa, a prova do pagamento do respectivo preço e da caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. Entretanto, em que pese a boa intenção do legislador, a proposição contraria o interesse público, pois o processo de adjudicação compulsória de imóvel é instruída de forma documental, não havendo necessidade de lavratura de ata notarial pelo tabelião de notas. Assim, tal previsão cria exigência desnecessária que irá encarecer e burocratizar o procedimento e poderia fazer com que o imóvel permanecesse na informalidade. Ademais, a possibilidade de adjudicação compulsória extrajudicial é um avanço, pois permitirá a entrega da propriedade ao promitente comprador, que honrou com suas prestações e não consegue obter escritura pública definitiva sem a necessidade de o judiciário ser acionado, pois basta a comprovação da quitação por meios documentais, o que pode ser feito diretamente no cartório de registro de imóveis. Tá? Então, essas são as razões do veto. Voltando aqui para a lei, então, porém veja que não, como foi vetada aqui essa questão, né, acaba ficando sem a necessidade de comprovação do efetivo pagamento, né? Então isso vai ter que ser normatizado, creio eu, né? Se o veto não cair, deverá ser normatizada a forma de comprovação do pagamento, né? Pois poderia ter sido comprovada por uma ata notarial, e pode, entendo que pode ainda, né? Mas, enfim, é obrigatório você comprovar o pagamento daquele contrato até para poder comprovar o inadimplemento, né? Muito bem. O inciso 4. Certidões dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente que demonstrem a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da adjudicação. Tá? Então, vai requerer essas certidões de distribuidores forenses, não bastando aí a matrícula e nem a certidão de situação jurídica atualizada do imóvel, que é aquela certidão que vai constar todos os ônus, enfim. Tá? Então, realmente, ele está pedindo as certidões dos distribuidores forenses até para verificar se não existe uma controvérsia sendo verificada em juízo. Tá? Muito bem. O inciso 5 fala do comprovante de pagamento do respectivo imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Olha aqui, a Fazenda Pública deve ter curtido muito esse inciso, né? E eu trouxe à baila aqui o tema 1124 do STF, que diz o seguinte: o fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis, ITBI, somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Então, o STF decidiu isso recentemente, né? Então, o ITBI ele deve ser pago somente no ato de registro do imóvel, pois é aí que se efetiva a transferência, né, da propriedade imobiliária. Então, você requerer ou você exigir que a pessoa o requerente aí no caso, comprove o pagamento do ITBI antes mesmo do procedimento ser deferido, causa uma certa estranheza, tá? Causa uma certa estranheza e a gente vai ter que ver como é que isso vai ser tratado no dia a dia, né? Até porque poderia
tem legitimidade para requerer? O próprio promitente vendedor. Então quer dizer que ele vai ter que pagar o ITBI? Não me parece correto, tá? Mas enfim, está na lei. O que importa para fins de primeira fase, né, segunda fase principalmente, é saber isso aqui, tá? Então consta aqui na lei e tal. Aí se precisar devagar sobre isso e tal, é bom trazer à tona aqui o tema 1124 do STF. O inciso 6 fala procuração com poderes específicos, né, quando for o caso de procuração, de um ato ser realizado através de um mandatário, e a procuração vai exigir poderes específicos aqui para esse procedimento. E o parágrafo 2º foi vetado também. Vamos ver qual é o trecho vetado. O deferimento da adjudicação independe do prévio registro dos instrumentos de promessa de compra e venda ou de cessão e da comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor. Então, obviamente, aqui que o Ministério da Economia, né, o Fisco, enfim, não gostou dessa última parte aqui, a comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor. Tá? Ou seja, que o deferimento independeria dessa comprovação. Vamos ver como é que foi a mensagem de veto sobre isso. Então aqui já estou na mensagem de veto, 329 de 2022, que diz o seguinte: a proposição legislativa determina que o deferimento da adjudicação independeria de prévio registro dos instrumentos de promessa de compra e venda ou de cessão e da comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor. Estabelece ainda a revogação da linha B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 47 da Lei 8.212, de 91, os quais dispõem, respectivamente, que será exigida a certidão negativa de débitos fornecida pelo órgão competente nos seguintes casos: 1. Da empresa. B. Na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. E 2. Do proprietário, pessoa jurídica ou pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8 do artigo 30. Contudo, em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público ao dispensar a comprovação de regularidade fiscal para o exercício de determinadas atividades pelo contribuinte, o que reduz as garantias atribuídas ao crédito tributário nos termos do artigo 205 da Lei 5.172, o Código Tributário Nacional. Ressalta-se que o controle da regularidade fiscal dos contribuintes, por um lado, exerce indiretamente cobrança sobre o devedor pela imposição de ressalva e realização de diversos negócios, e, por outro lado, procura prevenir a realização de negócios ineficazes entre devedor e terceiro que comprometam o patrimônio sujeito à satisfação do crédito fazendário. Desse modo, a proposição legislativa está em descompasso com a necessária proteção do terceiro de boa-fé, o que resultaria no desconhecimento pelo terceiro da existência de eventual débito do devedor da fazenda pública, sujeitando a prejuízo que, munidos de boa-fé, fossem induzidos a celebrar negócio presumivelmente fraudulento, a teor do disposto no artigo 185 da Lei do Código Tributário Nacional, no caso, né? Então veja que é bastante controversa aqui a questão, tá? Essa questão da apresentação da CND por parte das pessoas jurídicas, né? É algo bastante complexo, até existe muita controvérsia sobre isso. Tentou-se aqui com a lei retirar essa exigibilidade, porém não passou, tá? E aqui é importante a gente verificar que a primeira parte aqui do parágrafo 2º que foi vetado: o deferimento da adjudicação independe de prévio registro dos instrumentos de promessa de compra e venda ou de cessão, tá? E essa também é uma controvérsia bem grande, né, que existe desde muito tempo atrás já, mas o Código Civil, ele diz que para que a promessa de compra e venda ela seja um direito real e dê direito à adjudicação compulsória, ela precisa estar registrada no registro de imóveis, tá? Mas esse não é o entendimento da jurisprudência e continua seguindo a súmula do STJ. Eu vou puxar a súmula aqui para vocês. Então, puxei a súmula aqui para vocês, é a súmula 239, que diz que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, tá? Então, assim, embora entenda-se que o Código Civil poderia ter superado essa súmula, não é o que está ocorrendo na prática, tá? Na prática, o judiciário tem dispensado esse registro, o que, de certa forma, privilegia o promitente comprador, né, de boa-fé, porém, tira um pouco, né, da proteção aos próprios registros públicos, né, pois é uma situação que não consta da matrícula e vai poder gerar adjudicação compulsória. Então, né, para todos os efeitos aqui, existe essa controvérsia.
E aí, me parece aqui que, na verdade, o veto, ele quis tratar especificamente da parte final, que é a comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor. Mas, como só é possível vetar o dispositivo inteiro, acabou entrando também aqui essa primeira parte, tá? Foi vetado. Então, me parece que não vai haver efetiva alteração aqui, mas gera uma certa insegurança jurídica, pois o oficial vai que entender que não se aplica mais a súmula do STJ, ele pode simplesmente indeferir o pleito com base nisso, tá? Enquanto que aquele oficial que entende que a súmula é válida, ele vai passar por cima de tudo e, enfim, não quer nem saber, tá? E, finalmente, o parágrafo 3º, à vista dos documentos a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, o oficial do registro de imóveis da circunscrição onde se situa o imóvel procederá ao registro do domínio em nome do promitente comprador, servindo de título a respectiva promessa de compra e venda ou de cessão ou instrumento que comprove a sucessão. Então, bastante relevante aqui também, né, a questão. Uma vez deferido o procedimento de adjudicação compulsória, o oficial procederá ao registro do domínio em nome do promitente comprador, tá? Servindo de título a própria promessa de compra e venda, ou de cessão ou instrumento que comprove a sucessão. Então, trouxe aqui uma situação que já existe, por exemplo, na questão dos loteamentos, lá com o artigo 26, parágrafo 6º, salvo engano. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó, o parágrafo 6º diz que os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhadas da respectiva prova de quitação. Então, isso aqui só é válido, no caso, para os loteamentos, né? O parcelamento do solo, que são regidos pela Lei 6766. Então, traz aqui uma disposição semelhante, né? Porém, não vai dispensar o procedimento de adjudicação compulsória, mas a própria promessa ela servirá de título para o registro. Tá? Então, independerá da formalização aqui de uma escritura pública, por exemplo. Bom, pessoal, sobre a adjudicação compulsória é isso. Espero que tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E até a próxima aula.